Aprendi com o Júdice de Oliveira que quando a gente vai ministrar, que a gente não peça ao Senhor palavras bonitas, não peça ao Senhor uma pregação de 2, 3 horas, mas peça para que o Senhor se manifeste neste lugar. E o que eu tenho pedido desde quando eu cheguei aqui é para que o Senhor manifeste a presença dEle neste lugar. Porque o que vai fazer a diferença não é uma palavra bonita, não é uma pregação de 2, 3 horas, mas a presença dEle é que faz a diferença em nossas vidas. O homem ele não tem nada para oferecer, mas o Senhor na vida do homem ele pode fazer muitas coisas. Quem faz é o Senhor, quem faz é a presença. E nesse dia, quando eu estava meditando na palavra lá no meu trabalho, nesta mensagem, eu pude ter uma manhã maravilhosa, uma manhã cheia da presença de Deus. E quando eu meditava nessa mensagem, na parte da manhã, lá no meu trabalho, eu já me emocionava, meus olhos já enchiam de lágrimas, entrava cliente, me via emocionado, eu não entendia nada. Mas era a presença de Deus naquele lugar. E o Senhor, Ele me deu uma mensagem, já tem uns dias, foi meditando no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, foi ministrado aqui, esta passagem, no final do ano, 2 vezes que eu lembro. Uma, inclusive, foi o pastor Donce, na penúltima vez que ele pregou. O evangelista Márcio, também lá da sede, se eu não me engano, também foi na penúltima vez que ele esteve aqui. Ele também pregou sobre Isaías capítulo 6. Só que a mensagem desta noite é totalmente diferente do que eles pregaram. Verdadeiramente a palavra de Deus se renova. E é através do versículo 5, 6 e 7 que o Senhor ministrou no meu coração, que diz assim a palavra. Eu vou estar lendo na minha versão, mas você pode acompanhar ali. Essa passagem fala da visão de Isaías. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu anjos adorando ao Senhor. Ele teve esse privilégio de estar nessa sala do trono vendo o Senhor. E então ele, diante dessa presença maravilhosa, ele disse: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nessa mensagem o Senhor, Ele me fez atentar a 2 situações na vida do homem. O homem longe da presença de Deus e o homem na presença de Deus. Isaías, ele disse que ele era pecador, ele tinha lábios impuros, pois ele vivia no meio de pessoas de lábios impuros. E na outra situação, Isaías não está no meio daquele povo, mas ele está na sala do trono. E aí o comportamento dele é totalmente diferente, ele se arrepende dos seus pecados. Ele confessa os seus pecados ao Senhor e os seus pecados são perdoados. O impressionante é que o Senhor não menciona nenhuma palavra, o Senhor não aponta os pecados dele, o Senhor também não faz isso conosco, Ele não aponta os nossos pecados. Mas na presença dele há uma santidade tão grande, que a gente se constrange com as nossas falhas, a gente se constrange com os nossos erros. Aquela santidade, ela nos influencia a querer ser santo. E então ele confessa o seu pecado ali na presença do Senhor, e o Senhor perdoa os pecados dele. O Senhor me fez lembrar da minha vida com certas amizades,
O Senhor me fez lembrar a minha vida na presença dEle. A amizade, ela tem uma grande influência na vida do ser humano. E olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Não se associem com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. E em 1 Coríntios 15, 33 disse: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem como negar que quando a gente anda com alguém, a gente acaba imitando as atitudes dessas pessoas, e essas pessoas acabam imitando as nossas atitudes também. Neste momento você pode lembrar de amigos que era uma pessoa, mas quando começou a andar com outros amigos, essa pessoa acabou sendo parecido com aqueles outros amigos. Eu tenho um primo que ele era uma pessoa, e aí ele começou a viver com outras pessoas e ele falava as mesmas gírias. Uma vez eu fiquei até impressionado quando eu fui conversar com ele, achei estranho, pois ele era uma pessoa e daqui a pouco estava falando umas gírias que não combinava com ele. Mas eram gírias que as amizades dele também faziam. E aí ele acabou fazendo as mesmas coisas do que as amizades deles. Começou a fumar maconha. As amizades dele levou para um caminho muito ruim. E quando o Senhor estava ministrando tudo isso que eu estou falando, eu pensei, a mensagem desta noite o Senhor quer falar para nós, nos atentar com quem nós temos andado. Só que na mesma hora que eu pensei isso, o Senhor, Ele ministrou no meu coração que não é apenas isso. Não é apenas olhar para o outro, não é apenas olhar as atitudes do outro, mas o Senhor também quer que olhamos quem somos nós para aqueles que andam conosco. Qual é a influência que nós temos passado para o outro? Será se nós temos levado o outro mais perto de Jesus? Será se nós estamos distanciando as pessoas mais ainda de Jesus? Será que o Senhor está sendo glorificado através de nossas vidas? Ou será que o nome do Senhor está sendo envergonhado através de nossas vidas? É muito importante escolher com quem andamos, mas é muito importante a gente dar exemplo para os outros. É muito importante que a glória do Senhor seja manifestada em nossas vidas, que nós venhamos a influenciar o outro ser santo, separado. A amizade, ela tem um grande poder, e a Bíblia também fala de uma passagem que mostra o poder que tem uma amizade. A Bíblia fala de um homem que era paralítico, mas ele tinha verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo é aquele que nos aproxima de Jesus, porque somente em Jesus nós somos supridos de tudo o que nós precisamos. Somente Jesus, Ele pode saciar a sede que está dentro de nós. Somente Jesus pode preencher o vazio dentro de nós. Então o verdadeiro amigo leva o outro para aquilo que é o melhor. E esses amigos do paralítico sabiam que Jesus estava na cidade. Então eles decidiram levar este amigo paralítico à presença de Jesus. Só que chegando naquela casa, a casa estava cheia, muitas pessoas estavam lá para ouvir o Senhor. Estava tão cheio que na porta não tinha como passar, não tinha como entrar por aquela casa. Mas o verdadeiro amigo, ele não para na barreira. O verdadeiro amigo, ele insiste. O verdadeiro amigo, ele faz, custe o que custar, ele faz o que é possível para ele. Ele não desiste, ele quer de qualquer maneira levar o amigo até Jesus.
Então eles decidiram subir em cima da casa. Eu não sei como que eles subiram aquele paralítico ao telhado da casa. Mas eles subiram até o telhado daquela casa e abriu um caminho no telhado. E aí então ele desce o paralítico por aquele caminho. Eu também não sei como que eles fizeram isso. Mas eles descem o amigo à presença de Jesus. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, no versículo 5. Jesus vendo a cena do paralítico descendo na frente dele. Jesus, ele olha para o paralítico, mas ele fala: vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os amigos do paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha a importância de andar com verdadeiros amigos. Ele pode nos levar próximo de Jesus. E os pecados deles foram perdoados e o paralítico voltou a andar, porque na presença do Senhor você anda. Na presença do Senhor você é curado, você é restaurado. E existem muitas pessoas que estão paralíticas, estão paradas, estão num mundo escuro, não vê luz, não vê solução, mas o Senhor nos chamou para ser luz deste mundo. O Senhor nos chamou para levar pessoas até Ele. Não é pessoas até nós, não é pessoa para outra pessoa, mas é a pessoa de Jesus Cristo. E meditando nesta palavra, o Senhor me lembrou de um amigo. De um amigo que eu encontrei quando eu estava no mundo. Quando eu estava precisando de um amigo para me levar até Jesus, este amigo apareceu na minha vida. A gente trabalhava na mesma calçada e ele falava de Jesus para mim. Só que eu estava tão focado com as coisas do mundo que quando ele falava de Jesus para mim, eu mostrava o mundo para ele. Hoje, quem me conhece não vai acreditar, mas eu ficava olhando para as mulheres na rua e ficava mostrando para este amigo. Só que este amigo, ele era diferente. Este amigo, ele era focado em levar pessoas para Jesus. Eu falava do mundo para ele e ele falava de Jesus para mim. Eu mostrava as mulheres para ele na rua, ele falava: para com isso, cara, isso não te leva a lugar nenhum. E o que mais me impressionava é que ele falava e ele agia como verdadeiro cristão, como uma pessoa que é separada. Para a gente influenciar o outro, nós temos que falar, mas nós temos que agir como verdadeiro cristão. A palavra sem atitude não serve de nada. A nossa atitude é um grande exemplo que influencia a outros. E eu olhava tanto para as mulheres na rua, eu tinha esse vício miserável, que uma vez ele me deixou até constrangido. Uma vez eu estava olhando para uma mulher do outro lado da rua e fui acompanhando aquela mulher, fui acompanhando, daqui a pouco a cara dele aqui olhou para mim, eu cheguei a tomar um susto. Aí ele falou: cara, você parecia um leão no meio da selva, olhando para a presa, esperando o momento de atacar. E naquilo que ele falou isso, eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido das minhas atitudes. E dia após dia ele tinha atitudes santas, palavras santas, até que chegou um momento eu falei: eu quero ser como este cara. Eu preciso mudar de vida. E então eu passei aí para a igreja e eu conheci mais do que um amigo. Eu conhecia Jesus Cristo.
E na presença de Jesus eu agi como Isaías. Eu comecei a olhar o pecado. O Senhor, Ele nunca apontou pecado, meus pecados, minhas falhas, Ele nunca apontou. Mas quando a gente se aproxima dEle, é natural que a gente confesse os nossos pecados, a gente se envergonha das nossas falhas. E então ali a minha vida foi mudada. E a cada vez que eu ia andando com Jesus, eu deixava as coisas do mundo. Eu lembro muito que eu tinha muitas músicas mudando no meu celular e eu fui tirando. Aí eu falava, não, essas daqui pode ficar porque não tem tanta coisa a ver. Só que eu passava a caminhar com o Senhor, eu falei, não, aquelas de lá também não é de Deus. E aí eu caminhando com o Senhor, aí eu falei, não, na verdade o que é de Deus é só as músicas que dão glórias a Deus. E aí meu celular, ele foi convertido também. E aí andando com o Senhor, eu fui descobrir que nada se compara. Nada se compara à presença de Deus em nossas vidas. Nada que eu experimentei no mundo se compara a andar com Jesus. E aí eu tive uma grande transformação e eu aprendi algo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina em Mateus 6, capítulo 33, que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Quando nós priorizamos o Senhor, as demais coisas são acrescentadas. E você sabe por que eu não influenciei o meu amigo, mas ele me influenciou? É porque o que ele era em Deus era maior do que o que eu era com o mundo. O grande problema não é viver no meio de um povo de lábios impuros, no meio de um povo pecador. O grande problema é quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar. O grande problema é quando o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento sólido. O grande problema é quando o nosso relacionamento com Deus não é maior do que o nosso relacionamento com as pessoas daqui da terra. O nosso relacionamento com Deus tem que ser maior do que qualquer coisa. Nós temos que ser influenciados por Ele, e depois nós influenciamos a outro ser parecido com Ele. Há uma canção de Rodolfo Abrantes que fala que estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Quanto mais nós andamos, quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais parecido nós estamos com Ele. Nós começamos a falar como Ele, nós começamos a ter atitudes como a dele, atitudes santas, atitudes corretas. Eu aprendi uma frase que diz que santidade não é você ficar dizendo não para o mundo. Santidade é você dizer sim para Deus. Quando você diz sim para Deus, você não precisa ficar tendo trabalho, falar, ai meu Deus, eu tenho que ficar falando não para isso, eu não posso aquilo outro, não. Quando você diz sim para Deus, abre seu coração para Deus, automaticamente você age da maneira de Deus. Não é um peso dizer não, porque aquele sim que você deu para Deus, aquele sim vale a pena. Aquele sim acaba não sendo um peso você dizer não para o mundo, porque o melhor já está com você. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. E em meio a essa mensagem eu falei com o Senhor, Senhor, como que eu finalizo essa mensagem? Qual o versículo que eu possa ler para finalizar esta mensagem? E na mesma hora veio este versículo que está em Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês.
Quando eu falei qual palavra, Senhor, que eu posso ler para finalizar, automaticamente aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Deus, Ele nos fez livres para escolher. A gente pode escolher se aproximar de Deus, a gente pode escolher se aproximar do mundo, a gente é livre para isso. Mas quando o Senhor ministrou essa palavra em mim, Ele disse: você pode escolher se aproximar de Deus, mas quando você escolher aproximar de mim, saiba que eu já escolhi aproximar de você. Aproxime-se de Deus e eu me aproximarei de você. A Bíblia diz que Ele já nos escolheu antes da criação do mundo. A Bíblia diz também que antes que nós pudéssemos o amar, Ele nos amou primeiro. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos aproximar dEle, pois Ele já garantiu que vai nos aproximar de nós. E quando Ele chega até nós, não precisamos de mais nada, pois a obra completa Ele mesmo faz. Então a mensagem desta noite, o que o Senhor quer passar para nós é que nós devemos nos aproximar mais dEle, devemos priorizar a presença dEle. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos e começar a se relacionar com Ele. Senhor, queremos nos aproximar de Ti nesta noite, queremos ser mais íntimos do Senhor, Deus. Queremos que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Queremos ser influenciados pelo Senhor e não pelo mundo. Eu sei, Senhor, que nós somos pecadores, nós não somos dignos da Tua presença. Assim como Isaías era pecador, ele não era digno de adentrar na sala da Tua presença. Mas nós te pedimos, Senhor, assim como fez com Isaías, perdoa os nossos pecados e nos permite chegar à Tua presença, pois só tem uma coisa que nós queremos, é a Tua presença. Só uma coisa pode nos satisfazer, que era a Tua presença.